E aí galera, estamos aqui de volta com o canal M-Channel e hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha primeira aula prática de moto. Bom pessoal, a minha primeira aula de moto foi uma coisa muito especial pra mim, foi muito importante e era uma coisa que eu queria muito fazer há muito tempo, que era dirigir moto. E foi tão importante e especial que eu cheguei até a sonhar com isso. Bom, o meu instrutor, eu lembro que o meu instrutor ele foi uma pessoa muito legal, ele foi uma pessoa muito paciente, foi muito gente boa, eu consegui aprender tudo que eu precisava, porque ele era aquele tipo de pessoa que falava com você, se você não entendesse, ele falava de novo, se você não entendesse, ele falava mais uma vez, tudo com calma. Eu sou uma pessoa muito difícil de entender as coisas, eu sou muito lerdo, então eu preciso de pessoas calmas pra me explicar as coisas. E eu lembro que na minha primeira aula, a gente foi pra um lugar que era do lado da pista, e aí a gente chegou lá, ele começou a me explicar como que era as partes da moto, do que se constituía uma moto e tudo mais, e aí foi muito interessante. Eu não peguei a moto na primeira aula, você não pega a moto na primeira aula, caso você não saiba. Na primeira aula você aprende como funciona, você dá uma volta com ele, conversa, explica, tira todas as dúvidas. A moto você pega, se eu não me engano, na segunda ou na terceira aula, mas eu lembro que nessa primeira aula eu não peguei a moto. Ele me explicou tudo que funcionava, como que funcionava as coisas, e eu lembro que eu não tava muito, assim, interessado em saber como que funcionava, porque eu só queria montar na moto e sair dirigindo. É aquela ansiedade que dá de você querer fazer tudo com pressa e no fim você se dá mal. Mas eu vou pular um pouquinho pra contar pra vocês, pra chegar nessa parte mais rápido. Bom, depois da minha primeira aula, que eu comecei a dirigir realmente, que eu peguei a moto, eu lembro que eu tive muita dificuldade, porque eu sou uma pessoa muito apavorada. Então assim, como eu nunca tinha pegado a moto antes, eu lembro que eu fiquei com medo, porque a gente saiu de uma rua, e a gente foi parar numa rua que dava num começo de avenida, que aí você saía da rua que a gente tava e a gente passava por uma avenida, depois a gente ia para um bairro deserto. E aí nesse bairro ia ser onde ia rolar as aulas práticas, que era para onde a gente ia dirigindo e passando. Aí eu lembro que a hora que eu comecei a chegar perto daquela avenida, meu coração começou a gelar, minha mão começou a ficar tremendo, e eu comecei a ficar nervoso. E aí eu comecei a achar que eu ia ficar nervoso, ia acelerar com tudo, a moto ia sair voando, ia empinar, ia ser uma doideira só. Só que assim, ele foi uma pessoa tão paciente que eu não senti medo, eu até fiquei de boa, mas eu lembro que dá um certo medo, porque quando você começa a fazer uma coisa que você nunca fez e que você não tem prática nem nada, você fica um pouco apavorado. E eu lembro que a minha sensação de medo foi, sabe, muito grande. Aí beleza, a gente passou, foi de boa, ele foi me explicando como que era e tal. Aí eu fiz a minha primeira aula, que eu também não lembro como que foi, mas eu lembro que depois de muitas aulas, eu já fiquei craque. Só que mesmo eu estando craque em como dirigir, porque sempre achei tudo muito fácil, eu ainda tinha muita dificuldade com marcha. Até hoje eu tenho dificuldade com marcha, porque hoje eu pego a moto da minha mãe pra dar umas voltas e até hoje dou uns... Nossa, meu Deus. A primeira vez que eu fui andar de moto com a minha mãe, depois que eu terminei as aulas práticas de moto, meu Deus, foi só afogamento. E aí depois que eu aprendi a dirigir, foi tudo muito rápido, eu peguei muito rápido como que dirigir a moto, não tive dificuldade. Na verdade eu tive, mas foi, sim, pouca coisa, e foi diminuindo cada vez mais, eu fui ficando cada vez melhor. Depois que você faz essas aulas de percurso, que você aprende a dirigir a moto, você vai pra uma área onde você vai aprender a fazer o que você vai fazer na sua prova prática, que é aquele negócio de você ter que passar os cones, você passa por, acho que 2 cones, você tem que fazer um movimento de cone, aí você para no pare, aí depois você vai passar por, você vai fazer um 8 em volta da pista, e aí depois você volta, aí você para de novo, aí você vai, passa, aí você tem que colocar na segunda, aí você passa por uma parte, um pedaço de ferro que é bem estreito, depois você passa por um monte de ondinhas, aí você coloca na primeira e volta. E ó, fiquei nisso. E eu lembro que nessas aulas a minha primeira dificuldade era aquele primeiro começo, que você tem que, antes do cone tem um começo que você vai, vira, depois você vai e vai reto. E nesse pequeno percurso que eu tinha que fazer, eu sempre passava fora, ou eu sempre tinha dificuldade para virar, e fiquei nisso muito tempo. Mas depois disso eu consegui, aprendi, peguei o jeito. Eu consegui entender que o lance que ele me explicava, que eu nunca consegui entender. O lance é você passar além do limite, mas você não pode sair do limite. Porque se você tentar virar muito perto da curva, você vai encostar. Se você tentar virar longe demais, você vai sair. Então você tem que saber dosar esse tamanho para você conseguir fazer a curva perfeita. E depois de muito bater paulada, depois de muito levar bronca dele, depois de muita persistência, eu finalmente consegui aprender e fiz. Aí beleza, chegou o dia da minha prova teórica. Eu lembro que no dia da minha prova teórica eu fui com a minha mãe, e por incrível que pareça, eu estava indo fazer uma prova de moto e um cara bateu, a gente foi de moto, um cara bateu o carro atrás da traseira da moto da minha mãe. A gente tava indo pra lá e aí eu lembro que a gente parou no sinaleiro, depois a gente saiu e minha mãe saiu e tinha um carro na nossa frente.
e esse carro meio que deu uma parada. Na hora que esse carro meio que deu uma parada, minha mãe também parou e o cara de trás achou que a gente não ia parar e acelerou. Off, bateu. Nossa, foi uma doideira só. Minha mãe brigou com o cara teve que pagar, afinal de contas, no final das contas não deu nada, mas enfim, deu tudo certo. Aí beleza, cheguei lá na prova, fiquei esperando, a minha autoescola era a última. A minha autoescola era a última. Gente, se tem uma coisa que eu tenho muita raiva, é quando eu tô ansioso pra fazer alguma coisa e sou o último a fazer. Véi, nossa, que raiva que me deu. Aí eu peguei e falei pro instrutor, eu falei assim, eu quero ser o primeiro, pelo amor de Deus, deixa eu ser o primeiro. Só que eu achava que eu ia ser o primeiro da autoescola. Não, eu fui o primeiro da turma dele. Aí acabou que foi quase todo mundo das outras turmas e depois fui eu. Aí beleza. Nossa, eu lembro que quando eu montei naquela moto, cara, meu Deus, a sensação de montar naquela moto, eu tremia que nem vara verde. Vou falar pra vocês, é apavorante. Eu lembro que o cara que ia me avaliar, ele era um cara meio forte, ele tinha cabelo castanho e tinha, se eu não me engano, ele tava com óculos Ray-Ban, eu não lembro direito, mas eu lembro que ele tava com óculos escuro. Aí montei na moto e coloquei o capacete, lembrei de fechar a viseira, aí ele pegou e falou, pode vir. Aí eu fui acelerando. Gente, a sensação de frio que dá aqui na espinha é muito forte. A mão treme, você fica sem ar. E aí eu pensava que a única coisa que eu precisava era não sair fora daquela bendita linha. Porque eu lembro que antes de ser eu, uma menina foi e logo na primeira curva que ela fez, ela saiu da linha. E aí o que ele faz? Ele só olha pra trás, começa a andar em direção aos outros alunos. Aí ele faz assim, ó, pro seu instrutor, pra ele ir lá ver a pessoa que reprovou, dá a nota pro seu instrutor, o seu instrutor te dá e você já reprova na hora, ele não quer nem saber. 1 centímetro que você passou da linha, ele já vira pra trás e te reprova. E eu fiquei com muito medo disso acontecer comigo. E aí eu lembro que eu passei aquela curva tremendo, mas consegui. Aí fiz tudo, fui tendo as instruções, fiz o cone certinho, fiz o 8, nunca derrubei um cone na minha aula, nem na prova, graças a Deus, não aconteceu isso. Aí fiz o 8, tremendo, com medo de dar alguma coisa errada, mas graças a Deus não deu nada de errado. Aí fiz tudo, aí chegou na hora daquele cano, que é aquela parte que é retinha, que é estreita, que eu falei pra vocês, ali você não pode sair fora daquele negócio. E lembra que minha mão tremia, porque toda aula que eu fazia, eu meio que saía um pouquinho fora daquilo. E eu peguei e falei, cara, hoje isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então aqui no fim das contas não aconteceu, mas foi muita sorte mesmo. E aí lembrei de sair do negocinho lá, colocar na primeira, e aí estacionei a moto, ele pegou e falou, para. Aí eu peguei e falei assim, precisa desligar? Ele falou, pode desligar. Aí ele pegou, me deu papel, e quando eu vi que eu não tinha errado nenhuma, foi uma sensação de alívio, gente. E aí você vê escrito, aprovado. Cara, não tem sensação mais aliviante do que você saber que você passou. E naquele momento você sente que você pode soltar a respiração e respirar fundo, e aí é quando você pensa, passou, acabou. Pelo menos a primeira parte acabou. E aí depois disso eu fiquei muito feliz, o meu instrutor me deu parabéns, ele ficou contente de ver que eu tinha passado. E aí acabou que eu fui aprovado e deu certo. Aí depois disso eu fui embora todo contente, todo alegre e tal. Só que quem vai tirar a categoria de A e B não pega a carteira por fazer um só. Eu ainda tinha que esperar eu acabar a minha aula prática de carro. E aí depois disso eu passei na autoescola para marcar a minha aula de carro e adivinha só, mais um mês de espera para conseguir fazer a minha aula prática de carro. Pois é. Bom, pessoal, e essa foi a história de como que foi a minha aula prática, as minhas aulas práticas de moto. Foi muito interessante, foi muito legal. A sensação de pânico de você dirigir pela primeira vez é uma coisa incrível, mas depois que você começa, você não para mais, você acostuma, é uma delícia, você fica cada vez melhor. E foi isso, eu tive muito medo, ainda tô nessa prática de aprender. E depois que eu tirei a minha carta, eu fui pegar moto também, levei muita paulada na rua com a minha mãe. Eu vou contar uma coisa pra vocês rapidinho, que não consta agora, essa história vem depois da outra história que eu vou contar, mas eu já vou contar agora porque já tá nesse embalo de moto. Eu fui sair com a moto da minha mãe, eu e minha mãe, a gente foi dar uma volta, que minha mãe tava me ensinando a dirigir. E eu lembro que chegou uma hora que a gente chegou numa avenida, eu sou muito ruim pra reduzir marcha. Eu ainda tô naquele processo de dificuldade, de você ter que apertar a embreagem, você ter que mudar a marcha, você ter que desacelerar a moto, e é muita coisa pra mim processar. E eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo ainda. E aí a gente chegou numa avenida que tava super movimentado, vindo carro de lá pra cá, e carro da frente e atrás. E aí eu pego e afogo a moto. Porque eu tava na segunda e eu fui parar a moto e não coloquei na primeira. Puf, a moto foi pra frente. Gente, naquela hora eu falei, eu não sei como que eu segurei aquela moto e não foi eu e minha mãe pro chão. Não sei como, não sei da onde que veio força, não sei da onde que veio, sei lá, eu acho que foi milagre de Deus, porque tava previsto pra gente cair com tudo no chão e ainda vir carro e passar por cima de nós. E eu segurei a moto e deu tudo certo. Aí deu tudo certo, caramba, a moto não queria ligar. A moto da minha mãe, ela é uma moto esquisita, porque ela é uma moto que ela só liga se ela estiver no neutro. Se ela não estiver no neutro, acho que ela não liga, se eu não me engano.
E aí tem umas horas que ela dá uns trancos, que ela não liga. E aí foi, nossa, até a gente conseguir ligar aquela moto, deu um trabalho. Acabou que no fim ela conseguiu ligar, a gente pegou, saiu e fomos embora. E deu tudo certo, ainda tô vivo, não aconteceu nada, a gente não caiu, graças a Deus. Bom, pessoal, e esse foi mais um conto de como que foi a minha experiência com moto. Espero que vocês tenham gostado. E clica aqui no card pra ver a primeira parte, como que foi dessa meu começo de tirar a carta. E clica aqui também que talvez já tenha saído como foi a minha aula prática de carro. Se ainda não saiu, aguarde que já vai sair. Obrigado por terem assistido, até a próxima e tchau!